direções, isso é uma justificativa importante, a presença de músculo, e às vezes dá para a gente observar, se eu mudar aqui de região, dá para observar uma vez ou outra algumas glândulas, vamos ver se a gente acha aqui, algumas glândulas, dependendo da área focalizada, a gente pode encontrar, né, alguma glândula, alguns ácidos, achamos aqui, ó, vamos mostrar agora para vocês, os ácidos serosos, reparem, eles são bem escurecidos, diferente da musculatura estriada esquelética, a musculatura é um rosado escuro, o ácido é mais arroxeado, misturados aqui, ó, a cortes transversais de músculo, esses ácidos formam uma glândula exócrina acinosa serosa. Essa aqui não tem nome, a gente está abaixo das glândulas das papilas filiformes, não tem nomenclatura específica. Então, diagnóstico, língua, região dorsal. E a justificativa vocês podem colocar epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, lamina própria, músculo estriado esquelético em várias direções, feixes, né, de musculatura, presença de ácido seroso que aparecer, tá? Se não aparecer, não coloca. Se aparecerem os ácidos serosos, vocês podem colocar. Senão vocês vão ficar limitados a essa região, não esquecendo que aqui também pode ter tecido adiposo, né? Às vezes estão olhando aqui os feixes de músculo, ó, e vem aqui muitas células adiposas. Vou aumentar um pouquinho para vocês olharem a presença das células adiposas, dependendo do animal que a gente fez o corte da língua aqui, a gente tem aqui a presença, ó, de várias células aqui adiposas, do tecido adiposo desenvolvido aqui entre os feixes de músculo, corte longitudinal, corte transversal, podemos ter cortes oblíquos. Então, todas as lâminas de língua são a mesma coisa. Então, rapidamente, vamos mostrar a lâmina 6. Reparem a lâmina 6, ó. É tudo igual. Se a gente olhar aqui a lâmina 6, a gente vai ver que só vai mudar o tipo de papila, né? A papila aqui, ela vai se tornar uma papila mais arredondada, ou mais assim, quadrada, né? Aqui, ó. Essas papilas aqui são mais arredondadas ou mais quadradas pela coloração que foi feita aqui, num tricrômico de Mommoli. Parece que a papila apresenta queratina, mas ela não tem queratina. É que o corante cai, às vezes, no epitélio e dá essa coloração, né, mais escurecida. Mas não é não. O epitélio aqui é pavimentoso estratificado, não queratinizado, que não há queratina sobre essa papila. Tá? São papilas mais arredondadas ou mais quadradas. São as papilas fungiformes. Nós vamos utilizar a nomenclatura fungiformes. Aqui embaixo, o tecido conjuntivo da lâmina própria está em verde. E aqui o músculo estriado esquelético, né? Aqui, ó, um tom vinho entremeado com tecido adiposo. Aqui está bem presente, ó. O tecido adiposo bem presente aqui. Podem encontrar da mesma forma ácidos, né? Eu não sei se aqui nós estamos com os ácidos presentes, deixa eu ver. Se tiverem ácidos, vocês podem colocar. Aqui tem sim. Então, aqui, numa outra coloração, vou mostrar agora, aqui, ó. É diferente, né? A gente vê que o ácido é mais arroxeado, ele tem um tom mais escurecido. Então aqui são ácidos serosos também, não tem nomenclatura específica, é uma glândula exócrina acinosa serosa em meio à musculatura estriada esquelética. Então geralmente a gente mostra de longe, né? Tudo junto, dando para ver tudo, né? A papila, a superfície epitelial, a lâmina própria, a musculatura, o tecido adiposo e os ácidos, né? Então dá para ver tudo. O diagnóstico em língua, região dorsal também. Obrigatoriamente entra o nome da papila. Na lâmina 7, a gente vai encontrar ainda um corte de língua. Então aqui a gente também tem um corte de língua. Vamos mostrar a superfície. Esse corte de língua apresenta algumas regiões de papila fungiforme, mas tem uma papila bem interessante aqui nesse corte, na lâmina 7, que eu falei, né? 7. Tem uma papila aqui que tem os dois valos aqui, ó, bem pronunciados, reparem, um lado e outro, né? Então aqui, ó, isso é um valo, essa invaginação bem comprida, parece uma cripta, né? E do lado de cá também, olha aqui, ó, o outro valo, olha aqui ela, bem alongada. A presença dessas bolotinhas aqui no epitélio demonstram a presença dos corpúsculos gustativos ou botões gustativos, é comum nessa papila. Na fungiforme também é comum. Então a gente tem aqui, ó, a presença de botões gustativos, é uma justificativa importante nesse tipo de papila. Uma papila que tem dois valos bem pronunciados, a papila é a caliciforme ou circunvalada, né? Continuamos vendo a língua em região dorsal, a mesma coisa.
presença de papila caliciforme circunvalada, epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, presença de botões gustativos, lâmina própria, que aparecem as glândulas de von Ebner. Essa tem nome porque está na base da papila caliciforme. As glândulas de von Ebner são ácidos serosos também, tá? É uma glândula exócrina acinosa serosa, que recebe um nome específico porque ela lava a parte do valo da papila. Então ela só está lavando essa invaginação dos valos aqui das papilas. E aqui nós temos o músculo estriado esquelético, como sempre, tecido adiposo, né? Como sempre, tudo igual. Essa é a glândula de von Ebner, uma glândula acinosa, serosa também. Então, diagnóstico, língua, região dorsal, colocando o nome da papila. A papila mais interessante que nós temos é uma outra papila caliciforme circunvalada, que é essa grandona que aqui está, a lâmina 8. Na lâmina 8 é uma língua também, vejam o tamanho desse valo, olha do lado de cá. Né, tem uma reentrância muito grande nos dois lados da papila, igualzinho à lâmina anterior, só que mais pronunciado. Né? Também é epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, a presença dos corpúsculos ou botões gustativos, os dois valos bem pronunciados, lâmina própria. Aqui estão os ácidos serosos da glândula de von Ebner, olhem aqui na base da papila, misturados ao músculo estriado esquelético e também a tecido adiposo. Geralmente tem tecido adiposo entremeando-se aqui aos feixes de musculatura. É sempre a mesma coisa, o diagnóstico sempre é limpo a região dorsal e as justificativas vocês podem utilizar quaisquer dessas que eu acabei de falar. Então, a lâmina 8 também nós temos a presença de uma papila caliciforme. Já passando para a lâmina, eu vou pular aqui as glândulas salivares, no final eu mostro que eu estou na ordem. Então, na lâmina 9, eu vou mostrar aqui um corte de esôfago. O esôfago, esse aqui está até bom, vamos botar ele aqui para vocês, olha lá. Ele está apresentando um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Vocês poderiam confundir o epitélio com a língua, mas a língua tem que ter papila, e aqui não tem papila. Ah, então aqui não tem papila, o epitélio não está formando nenhuma papila, reparem, ele é meio retilíneo, ó. Então, se focalizar assim, vocês já vão ver aqui um espaço entre o epitélio, né, e a presença dessas glândulas que estão aqui abaixo. Reparem, mesmo sem eu estar vendo aqui a musculatura que separa a mucosa da submucosa, da túnica submucosa. Nós temos aqui duas túnicas presentes, a mucosa e a submucosa. Essas duas túnicas são as mais importantes para diagnóstico de esôfago até os intestinos. É a região mais importante, sempre a mucosa e a submucosa, as duas regiões mais importantes. Então, o epitélio que reveste essa área é o pavimentoso estratificado não queratinizado, a lâmina própria está aqui presente. Aqui não apareceu a muscular da mucosa, é um tecido conjuntivo frouxo aqui, né, bem presente. E aqui bem abaixo vocês estão vendo uma glândula, reparem, com ácidos grandes, né, eles são diferentes das glândulas que apareceram na língua até agora. Olhem só, são ácidos grandes, enormes, com uma luz ampla, algumas luzes aqui aparecem bem amplas. Os núcleos dessas células são bem achatadinhos na borda e alguns deles apresentam uma meia luazinha aqui escura, ó, né? Então, a maioria desses ácidos aqui são ácidos mistos, né? Mas tem muitos ácidos mucosos aqui misturados também. Essa é chamada glândula esofagiana. Ela fica afastada da mucosa porque ela está localizada na submucosa. Nós só temos dois órgãos que têm glândulas na submucosa, o esôfago e o duodeno, tá? Nenhuma outra lâmina que vocês têm aqui tem glândula na submucosa, só o esôfago e o duodeno. Então, a gente, como está vendo, o epitélio pavimentoso estratificado, o tecido conjuntivo e as glândulas esofagianas lá afastadas da mucosa, já na submucosa, então é porque nós estamos vendo o corte de esôfago. De vez em quando dá para ver a muscular na mucosa, que fica aqui no meio, né? A gente não está vendo aqui, mas poderia estar vendo. Então aqui nós estamos vendo esses ácidos todos mistos de mucosos que correspondem às glândulas esofagianas. O restante do órgão, ele é formado, a submucosa é formada de tecido conjuntivo frouxo mesmo, onde estão imersos aqui essas glândulas esofagianas. Para baixo a gente vai ver, aqui não apareceu para baixo, mas se tivesse aparecido para baixo, estaríamos vendo a musculatura da terceira túnica, que é a túnica muscular, está aqui, ó.
Está aqui a túnica muscular, né? Essa é a terceira túnica, a túnica muscular. Nesse caso, o músculo estriado e esquelético, né? Então aqui é o meio do esôfago, não vai precisar dizer isso. Vocês vão botar apenas o esôfago, não precisa dizer se é a porção proximal, média ou distal. É difícil diagnosticar assim aqui, tá? É difícil. Então só vai dizer que é esôfago. E aqui fora vocês estão vendo um tecido conjuntivo frouxo, né? Simplesmente frouxo, que é a adventícia desse órgão. Ele não termina com uma epitélio, ele termina com um frouxo, é a adventícia. Então a terceira túnica está aqui, a quarta túnica, a segunda túnica está aqui com as glândulas e a primeira túnica está aqui. Nós temos o órgão todo organizadinho aqui. Esse é um esôfago. Por que não pode ser estômago? Porque o epitélio não é esse. Por que não pode ser intestino? Porque o epitélio não é esse. Por que não pode ser língua? Porque aqui não tem papila. Então, poderia ser língua? Poderia, porque o epitélio também é pavimentoso estratificado. Vocês têm que ver as outras justificativas, outras características. Tá? Então, esse é o esôfago, lâmina 9. Passando para a lâmina 10, vocês vão ver agora uma transição. Vamos ver se a gente acha aqui a transição. Vou procurar primeiro aqui. É uma transição interessantíssima, porque já achei aqui a transição. Porque essa transição, gente, ela é de um epitélio queratinizado. Vocês viram até agora o esôfago não queratinizado. Reparem essa transição, ó. Essa transição nos mostra dois órgãos, para cima e para baixo. Esse é um órgão, esse é outro órgão. Essa é uma transição entre o esôfago e o estômago. Tá? Essa é uma transição esôfago-cárdica. O esôfago gástrica. Tá certo? Essa é a região cárdia. Essa da cárdia, toda ela. Então aqui nós temos o esôfago queratinizado, porque existem esôfagos queratinizados de roedores. Então aqui é um roedor. Então, epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado, né? Esse epitélio aqui já muda de figura total. Repare as invaginações, são as criptas, fossetas ou fovéolas gástricas. Aqui já é estômago. Todo revestido de epitélio cilíndrico simples. Então, esse é pavimentoso estratificado, queratinizado nesse caso. E aqui, epitélio cilíndrico simples. Só isso aqui, essa mudança brusca de epitélio de conformação, já diz que isso aqui é uma transição entre o esôfago e o estômago. Certo? Então aqui, ó, esôfago e estômago. Aqui nós estamos vendo tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria. Aqui estamos vendo glândulazinhas entortilhadas, noveladas, reparem, ó. Né? São tortinhas as glândulas aqui. São todas redondinhas assim, o corte mostrou elas assim. Elas estão ocupando a mucosa do órgão. Reparem que aqui não tem. Né? Ali, ó, no esôfago não há aqui glândulas na mucosa. Só aqui no estômago que nós temos glândulas na mucosa. Aqui está a muscular da mucosa do estômago, olha aqui ela, ó. Essa é a muscular da mucosa do estômago. Aqui está aparecendo só um pouquinho aqui, ó. Essa é a muscular da mucosa do estômago, do esôfago, né? Essa é a muscular dessa, essa é a muscular dessa. Mas essa aqui a gente nem precisa ver mais nada. Quando a gente não está enxergando as glândulas na submucosa, estamos vendo uma transição, a gente já sabe que essa transição é esôfago-estômago. Não tem nenhuma outra transição que faça isso. Só tem uma transição no final do nosso tubo digestivo que não é esse epitélio. É o epitélio que tem célula caliciforme. Esse aqui não tem, gente. O epitélio aqui é o cilíndrico simples. Esse aqui não tem célula caliciforme. Essas bolinhas brancas que vocês veem aqui é o muco, somente é o aspecto da célula cilíndrica que torna essa célula mais clarinha, mas ela não é célula caliciforme, tá? Ela não é, olha aqui, ó, não há célula caliciforme aqui. As células todinhas aqui são células cilíndricas. Vou mostrar em outra lâmina as células cilíndricas que revestem as criptas, tá? Isso aqui, ó, é apenas a parte apical das células que fica mais alta, mais clarinha, mas não é célula caliciforme. A célula caliciforme é diferente. Só o fato de vocês estarem vendo, ó, essa subdivisão aqui, ó, isso, ó, essa transição brusca desse epitélio para esse, já mostra que isso aqui é uma região de cárdia. Diagnóstico, como vocês quiserem botar. Região cárdica, tá certo? Se vocês quiserem botar transição esôfago-estômago, correto. Transição esôfago-gástrica, correto. Transição esôfago-cárdica, correto. Qualquer coisa que diga que é uma transição entre o esôfago e o estômago está correto. Tá?
Aqui vocês estão vendo as glândulas cárticas, aqui, essas são as glândulas cárticas.